Vamos lá, sejam bem-vindos à aula do curso Assistente de Rotinas Administrativas. Hoje nós vamos falar sobre as classificações das empresas. Vocês vão entender como é que as empresas se classificam para auxiliar vocês no seu dia a dia. O meu nome é William Nascimento. Meu nome é Herbert Bozon, seja muito bem-vindo. E vamos continuar. Se você caiu nessa aula aí por um acaso, volta lá, pega esse curso do início, porque ele é completo, você vai ter direito à apostila e certificado, tá bom? É muito importante. Vamos lá. Classificação quanto à titularidade das empresas. As empresas podem ser privadas, públicas ou mistas. Diz aí, William, explica um pouquinho de cada um aí. Vamos lá. A empresa privada é quando eu, por exemplo, decido pegar o meu recurso financeiro de pessoa física, junto com o Herbert, com o recurso financeiro dele, pessoa física, e a gente falou na aula anterior a diferença entre pessoa física e pessoa jurídica, é quando nós, pessoas físicas, resolvemos pegar um capital e montar uma empresa. Então ela é privada. Fomos nós que montamos de forma particular, por assim dizer. Quando nós falamos de uma empresa pública, como o próprio nome já diz, é uma empresa que envolve alguma entidade governamental, de qualquer esfera, municipal, estadual ou até mesmo federal. E até mesmo órgãos internacionais, órgãos governamentais internacionais. E aí, por fim, tem a empresa mista, é quando você tem parte privado, parte público. Muitas das vezes é alguém que abriu uma empresa privada e injetou o capital público, ou o inverso, uma empresa pública onde você tem a injeção de algum recurso privado. Privatizado e Perfeito. tal, né? Sendo que essa injeção ela pode ser através de recurso financeiro, através de mão de obra, por exemplo, empresas privatizadas. Existem empresas que são públicas e aí é feita uma concessão para a gestão ser privada. Você já deve ter passado em alguma rodovia que tem pedágio, você já deve ter entrado em algum órgão que antes era público e aí teve uma reforma, teve uma reformulação através de privatização. Então a diferença de classificação conforme a titularidade do capital é essa. Isso aí. Agora também as empresas se classificam de acordo com as atividades que elas exercem, como industrial, atacadista, comércio varejista ou prestação de serviço. E aí, William, indústria, explica um pouquinho. Indústria, para que a gente entenda, de modo geral, a sintaxe é uma empresa que é voltada para produzir algum produto, algum bem, quando ela retira matéria-prima. Na verdade, utiliza matéria-prima. Então, se de repente a sua empresa ela pega uma matéria-prima e utiliza essa matéria-prima para produzir um bem de consumo ou outro produto, transformar em alguma coisa, se classifica como indústria. Exatamente, tá? Pega o leite e transforma em doce de leite, indústria, né? Pega o suco, a fruta, espreme e bota em caixinha, indústria, e assim vai. Já o comércio atacadista e varejista, explica aí. A diferença entre atacadista e varejista é aquela: o varejista ele vai vender para você que é consumidor final. Ou seja, você vai chegar ali na prateleira, você vai chegar ali naquele comércio e vai comprar esse bem produto que foi fabricado, você vai comprar para o seu consumo direto. Então, esse é o comércio varejista. E o comércio atacadista é aquele distribuidor que normalmente pega da fábrica e revende para o cliente, para a empresa varejista te vender. Então o atacadista funciona como se fosse um intermediário, ele vende em quantidade para quem quer fornecer para o cliente final. E o varejista vende para o cliente final, que somos eu, você e o Herbert. E por que o varejista não compra direto da fábrica? Porque para comprar direto da fábrica, às vezes a maioria das fábricas não vende em quantidade grande. Então para o varejista, por exemplo, eu tenho um mercadinho, aí eu preciso comprar óleo, aí eu preciso comprar óleo de girassol, óleo de não sei o que lá, azeite. Para eu comprar na fábrica, eu teria que comprar grandes quantidades de cada um, investir muito dinheiro e poderia ser capaz de demorar tanto tempo para vender e de vencer a validade, como o leite, como iogurte, pão e assim vai, bolacha, biscoito, né? Então, o que ele faz? Ele vai no varejista, ao invés de ter que comprar na fábrica 50 caixas, ele compra no varejista 3 caixas, 4 caixas. No atacadista. No atacadista, aliás, né? E aí te vende a unidade. Já a fábrica faz o quê?
o atacadista compra na fábrica em quantidades de caixas grandes e sai vendendo 50 caixas, sai vendendo 2 caixas para cada varejista, que o varejista te vende cada unidade. Então é mais ou menos assim que funciona, tá? Para facilitar, para o varejista não ter que investir muito dinheiro em produtos que podem vencer rápido ou não ter um giro tão rápido. Vamos lá, a prestadora de serviço é aquela empresa que não trabalha com produto, ela trabalha com prestação de alguma atividade, né? E esses prestadores de serviços podem ser empresariais ou podem ser autônomos, profissionais liberais, não é verdade? Sim, com certeza. Nós, por exemplo, estamos aqui prestando um serviço para vocês. Estamos prestando serviço na área de educação. O Instituto tem como característica ser um prestador de serviço, serviços educacionais, buscando aí o êxito social em todas as esferas, para o empreendedor, para o profissional liberal, para o profissional que já atua em alguma empresa, para o empreendedor social, como nós somos. E você, se é um empreendedor social, você é um prestador de serviço igual a nós. E você que é empreendedor empresarial, que quer abrir, você tem que entender muito bem sobre isso aqui, para você saber por onde você vai, que finalidade vai ser a sua empresa, tá certo? Perfeito. Vamos lá. Classificação das empresas de acordo com a finalidade. A empresa pode ser extrativista, agropecuária, industriais, que a gente já falou, comerciais, que pode ser varejo atacadista, né? Compra e revende, compra alguma coisa pronta e revende, tá? Prestador de serviço, que a gente acabou de falar. Já agropecuária, extrativista, William, fala um pouquinho de cada uma delas. Como o próprio nome já remete, bem fácil. Bem fácil, já dá para ter uma noção. A empresa que tem a finalidade extrativista é aquela que vai extrair algo. Normalmente trabalha com extração vegetal ou mineral. Exemplo, nós temos aqui no Brasil a Vale, que trabalha com extração mineral. Então, de repente, é uma empresa que ela vai extrair um recurso para poder se transformar em matéria-prima para poder fabricar um outro bem de consumo. Exatamente. A empresa que é classificada pela sua finalidade como agropecuária é aquela que trabalha diretamente produzindo verduras, legumes, frutas, pode também trabalhar com animais. Então, a agropecuária... Peixes, né? Peixes, justamente. A agropecuária está diretamente ligada a isso. Aí está diretamente ligado aos produtos, normalmente, que são vindos das áreas rurais, né? Por assim dizer. Vamos lá. Já as classificações da empresa quanto à sua constituição. Lembra da privada, da pública e da mista, né? Então, beleza. Só que as empresas podem ser individuais. Ela foi constituída por apenas uma pessoa. Tem as empresas societárias, é como o William deu o exemplo, que se 2 ou mais pessoas se juntam para fundar a empresa. Tem as empresas de sociedade anônima, você vai saber um pouquinho mais lá na frente. Sociedade anônima é o seguinte, é quando as pessoas que montam aquela empresa geralmente não se conhecem. Tipo assim, ó, eu monto a empresa com o William, certo? E aí a gente começa a trabalhar junto, fazer o negócio acontecer e tal. Só que eu posso ter a opção de precisar de mais sócios, que eles entrem com mais capital, e aí eles vão se juntar conosco para nós expandirmos nossas atividades. Porém, é o seguinte, eu sou dono de 50% e o William é dono de 50%. A gente abre, não, William, bora vender, eu vou vender 20% da minha parte e você 20%. A gente vai vender para as pessoas. Pronto, essas pessoas vão virar nossos sócios. Toda vez que a gente quiser realizar alguma atividade ou fazer alguma coisa, por eles serem sócios e donos, eles têm um poder de influência sobre a empresa. Não majoritário, porque nós temos a maior parte, mas eles vão poder influenciar, decidir, ajudar, embarrear, criticar, tudo isso. Mesmo não entendendo o assunto, a gente precisou dele por causa do recurso, mas ele pode influenciar mesmo sem saber nada como é que funciona. Nós temos a expertise do negócio, mas ele quer influenciar. Já na sociedade anônima, é assim, ó, eu e o William somos donos, ó William, bora pegar 20% da minha parte, 20% da sua, vender através de ações, onde as pessoas vão injetar o dinheiro, porém elas não têm poder de administração, tá? E se ela investiu 20%, então também quando chegar no final de cada ano, no final de um semestre, uma coisa definida entre a empresa, a gente vai repartir os lucros. Então a pessoa entra com dinheiro e ela tem 20% no caso da empresa, 20% da minha parte, 20% da parte do William e tal. Chegou no final do ano, faturou 1 milhão, pronto, 20% da minha parte, mas a dele é dividido para os acionistas que têm as ações. Aí vamos supor que ele investiu 10 mil reais em uma ação. Aí a empresa faturou esse ano e a empresa valorizou. Aí aquele lucro dele, um exemplo, foi 15 mil reais. O cara investiu 10 e lucrou 15, né?
que vai acontecer com isso? Ele vai poder vender aquela ação por um valor. Então a sociedade anônima, como eu estava explicando, as pessoas que têm parte das ações, elas não se conhecem. Por que elas não se conhecem? Porque eu vendi para João Pedro, ele comprou minha ação. João Pedro viu que o negócio valorizou, falou para o amigo. Aí o amigo falou, poxa, cara, eu tenho interesse em comprar suas ações. Aí ele falou assim, poxa, ó, eu comprei por 10 mil, eu te vendo por 15, porque eu tirei 15 mil agora, fora o dinheiro da ação que está lá investido. Aí ele, tá bom, eu pago 15 mil. Pronto, eu, Herbert e William, nem sabemos que João Pedro já vendeu aquelas ações, já está na mão de outra pessoa, que aquela pessoa pode vender para outro. Então, por isso, viram uma sociedade anônima. São sócios anônimos que ninguém conhece, mas é detentor da empresa. E a empresa de economia social, que são as cooperativas. Fala um pouquinho aí de cooperativa. Perfeito. Uma outra dica, complementando bem rápido da sociedade anônima, é também o seguinte, é uma estratégia de mercado. Às vezes, uma empresa que domina o mercado, aí tem um valor agregado muito alto no seu produto, ela entra como sócia anônima em um produto do mesmo segmento, mais barato, para ela também não perder aqueles clientes que compram um produto mais barato. Ela não pode aparecer naquela sociedade e por isso a gente acaba usando essa estratégia de sociedade anônima. Então a sua empresa de repente pode estar no mesmo segmento que o concorrente, mas não são concorrentes de verdade. E a cooperativa, que é a economia social, muita gente remete só à questão social. É como se fosse algo sem fins lucrativos. Pelo contrário, é com fins lucrativos, sim. E a cooperativa tem a característica em repartir de forma igual ônus e bônus. Então, todo lucro ele é repartido igual e todo ônus, todo prejuízo é repartido de forma igual. Por exemplo, na sociedade anônima, se der R$1 milhão de lucro, cada um recebe conforme o seu percentual de cotas de que ele tem da empresa. Na economia social, se der R$1 milhão de lucro, é repartido de forma igualitária. Isso. Todos se juntam para um resultado comum. Só que na sociedade anônima tem o seguinte, se a empresa quebrar, falir e tiver dívidas, quem está com o título na mão de ação não é responsável por pagar as dívidas da empresa. Perfeito. Ele só ganha lucro, só ganha lucro. Não teve lucro, não ganha nada, certo? Uma coisa também interessante é o seguinte, nas cooperativas ainda tem aqueles exemplos que pessoas se juntam, por exemplo, os pescadores do bairro tal, da Ribeira se juntou, arrecadou um dinheiro, arranjou um investidorzinho, cada um entrou com uma ponta e tal, e construíram lá um quiosque, um pier, botaram um freezer, uma geladeira, instalação elétrica, mesa, armário e tal, pronto. Aí ali agora as pessoas usam aquela estrutura, cada um como quiser. Não se divide o lucro, porque cada um trabalha por si. Apenas se juntaram para fazer uma cooperativa de usar a estrutura, de usar o fundo, de usar a empresa lá, as instalações e tal. Pronto, só que um cara vai pescar todo dia e vai vender todo dia mais do que aquele que só vai no final de semana. Cada um tem o seu lucro. Também existe essa forma de cooperativa. Cooperativa de táxi, cada um roda a hora que quiser, quanto quiser, e cada um ganha o dinheiro do seu táxi. Mas eles investiram, se juntaram para investir e abrir o negócio, né? Aí já tem cooperativa que divide, como o William falou, eles trabalham lá, fazem uma escala de trabalho, a cada pessoa trabalha 8 horas por dia, quando chega no final vendeu quanto, arrecadou tanto, prestou quanto serviço, tanto, divide por todo mundo. Então, são formas de combinação de trabalho, né? Eles combinam entre si. Justamente. A forma de trabalho. Vamos lá. Recursos necessários para as empresas exercerem suas atividades. Podemos falar que elas usam recursos materiais, financeiros, humanos, mercadológicos e administrativos, não é isso, William? Justamente. Dentre esses 5 recursos, 4 nós vamos falar brevemente e vai ter um que nós vamos adentrar bem especificamente, porque está diretamente ligado à função, que é o recurso administrativo. Sim. Nós vamos falar dos sistemas que envolvem esses recursos administrativos. Mas os outros 4 recursos, eles funcionam, e se você deve estar lembrado, assistiu às aulas anteriores, nós falamos justamente sobre a empresa usar recursos para gerar mais recursos. Então, o recurso financeiro ele serve para investir em um recurso humano que vai produzir um outro recurso para poder trazer dentro do processo recursos para serem alocados. O recurso humano, como vocês já devem perceber pelo nome, é a mão de obra, são as pessoas. O recurso financeiro é o capital, porém não só o dinheiro.
existem dois recursos que acabam se confundindo, recurso material e financeiro, porque às vezes o mobiliário da empresa é recurso financeiro, está ali alocado em forma de material, mas acaba tendo essa segmentação para facilitar o entendimento e o uso. Isso, com certeza. Então, olha só, você já viu, isso aqui, isso aqui a gente está dizendo para você, não é para que você vire especialista nisso, é para que você tenha uma noção. Quando você vê um documento em cima da mesa, vê um contrato social, você já sabe que é um contrato social. Quando você vê lá ações, quando você vê lá a empresa com um nome, por exemplo, Escola Infantil Maria Joana Limitada. Limitada tem um finalzinho assim, ó, LTDA, pronto, ali são sócios que se conhecem, que se juntaram para abrir empresa. ME, né? Aí é um dono só, SA, é Sociedade Anônima. Aí você está vendo aqui também, ó, empresa pública, empresa mista, você já tem uma noção do que é para poder sequer conversar com as pessoas que trabalham com você, né? Ou com fornecedores, ou com clientes, coisas assim parecidas. Para a gente terminar essa aula, William, antes de entrar em sistemas gerenciais, o que a gente pode mais completar para esse pessoal aí? Pronto. Em relação à questão desse entendimento, vale ressaltar também o seguinte, nós estamos falando do macro para que a gente chegue no micro, nas atividades específicas. Existem várias funções na rotina administrativa que você vai utilizar, além dessas que a Herbert falou, algumas coisas a mais. Então, por exemplo, se eu preciso fazer um relatório, certo? Um relatório falando sobre quais são os recursos que a minha empresa tem, quem está por trás da minha empresa. E minha empresa é uma sociedade anônima, eu não posso disponibilizar. Ah, William, em que situações isso vai acontecer? Vamos supor que o setor comercial está negociando com o fornecedor. Aí o fornecedor pede, olha, me manda um relatório dando detalhes de sua empresa, quem está por trás, etc e tal. E, normalmente, o setor comercial não vai ter essa informação. Pede para quem? Para o assistente de rotinas. E aí você tem lá o contrato social que, de repente, internamente, um contrato de gaveta, aparece o nome de um sócio, mas não deveria aparecer de forma pública. Então, se você entender que uma sociedade anônima não pode aparecer, isso já te ajuda. Então, de repente, você precisa fazer um relatório dos recursos e aí alguém te pede, poxa, me dê um relatório aí do nosso patrimônio, dos nossos recursos materiais. Se você não souber o que é isso, me dê um relatório do nosso valor patrimonial, financeiramente falando, etc. Então, como nós falamos que o assistente de rotinas administrativas ele fica no meio campo dos setores, pode ser que alguns desses termos não se apliquem direto à sua função, mas se aplique ao outro setor, que quando você estiver se relacionando com ele, você não fique voando, boiando, você já saiba como utilizá-lo. O dono da empresa fala assim, procure um atacadista para ver um preço bom para isso aqui. Atacadista você tem que comprar quantidade. Perfeito. Procure um varejista para a gente ver o menor preço aqui para a gente poder comprar para nossa loja. Você já está entendendo que você quer comprar em pouca quantidade. Justamente. Procure uma empresa aí, um extrativista aí para a gente ver esse produto. Procure uma empresa agropecuária, procure uma indústria. Procure uma empresa prestadora de serviço. Você fala assim, o que é prestador de serviço? Então, essas definições vai te ajudar poder executar suas funções e ser um profissional diferenciado. É isso aí. Deu para entender? Eu tenho certeza que deu. Então vamos lá, vamos para a próxima aula, compartilha, bota um curtir aí, tá? Avalia essa aula, eu tenho certeza que vai ser muito legal. Vamos compartilhar as correntes do bem, né? Vamos sim. Deus abençoe cada um de vocês. Estamos juntos e vamos para cima. Até a próxima aula.